Acho que sobre a Amazônia, seria, até eu só vou falar que tem uma rica biodiversidade, vocês devem saber, porque é um bioma que é muito comentado, do qual tem uma projeção, uma importância regional e global, né? Porque o mundo precisa, vamos dizer, ali na Amazônia, do clima, controla quase muitos países, né? E o mundo. Então, ela tem uma projeção, uma importância regional e global, por causa da sua rica biodiversidade. Então, vocês vão ver que a área do bioma Amazônia é quase 50% de todo o território nacional. Então, é uma área bastante extensa e, consequentemente, muito importante para o Brasil e para o mundo também. Então, ela representa 30% de todas as florestas tropicais que restam no mundo e detém uma grande biodiversidade global. Esses dados são do IBGE. Vamos diferenciar um pouquinho o que é o bioma amazônio, do qual eu vou falar, e a Amazônia Legal. Em primeiro lugar, o bioma Amazônia, ele é definido, mas se observando os aspectos biológicos e ecológicos, né, dos ecossistemas. Os limites atuais considerados para o bioma Amazônia foram definidos pelo IBGE em 2004 e pelo MMA em 2006, na publicação Biomas do Amazônia. Então, vocês estão vendo lá, 4.196.943 milhões, né? A Amazônia Legal tem uma extensa área, que vai 59% do território brasileiro. E ela abrange os 8 estados, que é o Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e parte do Maranhão, perfazendo, então, 5 milhões de quilômetros quadrados. Nela residem 56% da população indígena brasileira, 56%. A Amazônia Legal, então, é cerca de 825 mil quilômetros quadrados, maior do que a área do bioma Amazônia. O bioma Amazônia está ali representado em verde, nesse mapa, para vocês verem o quanto que esse bioma abrange de todo o território brasileiro, e ali estão representados os demais biomas. Então, sobre a caracterização da cobertura vegetal, feita por região fitoecológica, então, o bioma Amazônia, ali na primeira linha que vocês vão ver, região fitoecológica agrupada, está ali como item dessa tabela. Então, a vegetação nativa florestal, que é a maior, ela corresponde a 80,76%. Ela está com um asterisco ali, por quê? Porque, embora ela abrange um predomínio de vegetação nativa, ela tem alguma ação antrópica e áreas de vegetação secundária, ou seja, a vegetação que aparece logo depois da vegetação primária, que é cortada ou eliminada ali, e aparece a vegetação secundária, então. Então, ela é maior, na verdade, a vegetação nativa florestal, com essas observações colocadas logo abaixo da tabela. Depois vem a vegetação nativa não florestal, 4,23%, lá tem também um asterisco, porque muitas dessas áreas foram convertidas em pastagens que têm plantações, pastagens que são usadas ali para a agricultura e que tem também ação do homem ali, que é o uso antrópico. E também áreas de vegetação secundária, que a gente sabe que tem várias áreas que são realmente utilizadas, né, são cortadas ou que naturalmente cresce a vegetação secundária, e que fazem parte desse item. As áreas antrópicas, que têm mais ação do homem, e a vegetação secundária, que é essa que aparece logo depois da vegetação natural ou primária. E a água, que também faz parte do ecossistema amazônico, como vocês sabem. Então, está aqui
esse item que mostra claramente a extensão do bioma amazônico, né? Que, como eu disse, quase 50% do território nacional, território brasileiro, e vocês veem, comparativamente, aqui os outros números relativos aos outros biomas, e que este realmente abrange uma área muito maior. Então, como eu já informei, ele ocupa uma grande extensão e também áreas territoriais de outros países, que estão lá, quem olha o mapa do Brasil, vê a Amazônia, são os países circunvizinhos. Então, Bolívia, Guiana Francesa, Suriname, Peru, Colômbia, Venezuela e Equador. Então, este mapa aqui mostra já uma extensão não só aqui no território brasileiro, mas também abrangendo os outros países que estão aqui. Então, esse é o bioma Amazônia. Aqui tem os outros biomas e aqui o verde, que ocupa essa grande área, realmente. Mas a gente não pode falar assim sobre origem sem falar em um grande continente, vamos dizer, um megacontinente que existiu, chamado Pangeia, do grego ali, vocês podem ver, pan, quer dizer, um todo, né? Eles falam supercontinente, porque ele abrangia América do Sul, África, Austrália, Índia, vários continentes unidos. Só que durante o Mesozoico, mais na frente eu mostro a escala para vocês, mas há cerca de 225 milhões de anos, essa data às vezes é um pouco contestada por outras, eu estou dando uma delas, mas é em torno disso. No início da era do Terciário, depois nós vamos ver isso também logo mais na frente, houve a separação desse grande continente. Ele era um supercontinente, né, com vários ligados, formando uma massa continental, depois se separaram. O que ocorreu? Com a fragmentação do Pangeia, houve aspectos evolutivos de muitas famílias terrestres, muitas ordens, não só de plantas, aqui é de animais também, de vertebrados, plantas com sementes e insetos, que foi resultante dessa fragmentação. Então, quando se fala em aspectos evolutivos de muitas famílias, tanto de plantas quanto de animais, há de se supor que essa fragmentação trouxe também alguns resultados na questão evolutivas, tanto de plantas quanto de animais. Aqui está o Pangeia, com a divisão aqui dos continentes, aqui é a América do Sul, né? Pelo formato a gente vê, e os demais continentes. Houve a fragmentação, era inicialmente unido. Bom, aí é muito nome complicado mesmo, né? Mas vamos lá. Vamos, pelo menos, ficar com poucos aqui. Aqui deu a separação do Pangeia, aqui está 208 milhões de anos, eles dizem que 225, aqui são mais antigos, aqui mais recentes. Mas aqui, em torno disso aqui, daria, no Mesozoico, a separação do Pangeia, cerca de 225 milhões de anos. E depois nós vamos falar um pouquinho o que ocorreu no Mioceno, de diferença do que nós temos atualmente, que é o último período, né, da era geológica, o Quaternário. Então, só isso que, por enquanto, nós vamos abordar um pouco. Então, isso, como eu já havia falado anteriormente, com a fragmentação do Pangeia, houve diversificação de muitos táxons, ou seja, o táxon é uma unidade taxonômica, tanto faz ser de o gênero, espécie, mas houve a diversificação tanto de plantas como animais, e também houve um isolamento das biotas terrestres e marinhas. Aqui um mapa mostrando toda a área Amazônia, né? Considerada a maior floresta tropical do mundo. Aqui ela tem de drenagem cerca de 40% da América do Sul e é responsável por quase 20% da água doce que escorre para o oceano dos planetas. Então, não é só a vegetação da Amazônia que tem sua importância ambiental. Também a parte dos rios tem igual importância. Então, como nós mostramos anteriormente, o terciário que está
lá quase mais em cima, no período da era geológica mais recente, depois veio o Quaternário, que realmente é o mais recente. Então, há cerca de 8 milhões de anos, com o sorgimento dos Andes, formou-se a bacia amazônica, na configuração que ela é encontrada atualmente. Então, o rio Amazonas mudou seu escoamento, de oeste para leste e de leste para oeste. Os Andes, como vocês sabem, é de uma região bastante fria e é uma cadeia de montanhas. Tem lá na Colômbia e em outros países. Então, ela, como nós já dissemos, é uma região com uma grande diversidade biológica, e nós vamos falar um pouquinho de alguns fatores históricos que mostram como era essa diversidade biológica no passado, e atualmente ela continua com a mesma diversidade biológica, mas nós não sabemos o que ocorreu no passado. Bom, não tem como falar sobre isso, até porque vocês têm um pesquisador aqui de São Paulo, o professor Paulo Vanzolini, né, falecido até recentemente, que trabalhou nessa teoria dos refúgios, juntamente com Hafer. Eu digo juntamente porque ele disse pessoalmente para mim que ele tinha já encontrado os mesmos resultados do Hafer, mas o Hafer publicou o primeiro. Então, esse pesquisador alemão, o Jürgen Hafer, em 1969, ele postulou a teoria dos refúgios. O que é isso para a Amazônia? A teoria dos refúgios, ele comprovou por estudos de geomorfologia, estudando pássaros, biogeografia, ele comprovou que, no passado, o clima do passado, principalmente na Amazônia, ocorreram períodos secos. Essa teoria, ela é questionada. Tem gente que diz que não, mas tem muitos trabalhos que diz que sim. O Vanzolini nunca aceitou isso, dizer que não, porque ele comprovou isso com os estudos dele, e muitos pesquisadores comprovaram. Eu, particularmente, acho que essa teoria existiu, por vários trabalhos que têm saído sobre isso daí. Então, mas tem ciência isso, é uma coisa dinâmica, né? Tem as controvérsias. Mas apenas para explicar isso, para quem lê e falar sobre, ouvir sobre a teoria dos refúgios, o Hafer postulou que no passado, e o Vanzolini, vamos citar aqui o nosso pesquisador brasileiro, que, vamos dizer, hoje a predominância é a floresta tropical na Amazônia. No Pleistoceno ocorreu o contrário. Essa floresta se retraiu, ela formou ilhas de floresta e o clima passou a ser seco. Então, a predominância era de uma vegetação de savana, ou vegetação seca. E o Hafer, pelos estudos que ele fez, estudando pássaros e outros que estudaram DNA e tantas coisas, mostraram que houve esses organismos que tiveram que mudar de ambiente, porque o clima fez com que eles mudassem, era uma floresta tropical, virou savana, um clima seco, e tiveram as ilhas de florestas ao redor. E esses organismos que viviam nesse clima e que teve que ser mudado, se especiaram. Essa especiação é feita em muitos e muitos anos, não é uma coisa assim rápida. Então, houve a especiação por adaptação a novos ambientes. E para entender um pouco como as flores, as plantas evoluíram, nós vamos aqui um pouquinho nos períodos geológicos, para ver como que elas surgiram e como elas, no decorrer do tempo geológico, se modificaram. Então, as angiospermas, que é o grupo maior de plantas, né, com flores e sementes, ela é dominante em todas as plantas vasculares do planeta. Então, no final desse período, há cerca de 80 a 90 milhões de anos, as angiospermas tornaram as plantas dominantes na maior parte do mundo. Então, essa exuberância que nós temos hoje na Amazônia não é tão atual como a gente pensa, né? Porque 80 a 90 milhões de anos é muito tempo, né? Elas já eram as plantas dominantes. Então, muitas vezes é difícil determinar exatamente quando elas surgiram. Por quê? Porque a planta inteira,
às vezes é fossilizada em partes, né? Se for a folha, vai ter que ver as nervuras, se for outras partes que fossilizam, vai ser difícil. Pelo pólen é mais fácil, porque ele é microscópico, ele se fossiliza facilmente e se pode separar de onde ele encontra, no caso do sedimento, e pode verificar a origem, na verdade, da planta. Mas também é possível com megafósseis, né? Fósseis maiores. Na verdade, tem poucas evidências que podem estabelecer uma estimativa dessa associação que eu falei para vocês, que surgiram, né, com as angiospermas primitivas, e o tempo de evolução tanto das abelhas quanto as angiospermas, pelo fato de não ter tantos fósseis que possam ser estudados e estabelecer uma coisa mais precisa. Mas tem trabalhos que abordam esse assunto. Então, nós vamos aqui um pouco agora ao Mioceno, para ver como é que se apresentavam essas plantas no Mioceno. Há muitos estudos na própria Amazônia de répteis, de mamíferos, vários animais, que mostram a diversidade no Mioceno. Nós não estudamos ainda plantas assim, inteiras, fósseis, mas estudamos pólen, para ver como é que se apresentava no Mioceno. Um dos únicos trabalhos lá da Amazônia, do Mioceno, que é 8 milhões de anos, teve 230 tipos de pólens novos descritos. Novos não conhecidos ainda do Mioceno. Então, a diversidade que hoje nós encontramos, ela é realmente muito antiga. E se pode ver pelos estudos tanto dos microfósseis quanto dos macrofósseis. Então, aqui no Mioceno, os estudos mostram que teve uma grande diversidade também, como atual, ou alguns até maior, isso é um pouco questionável. Sobre a evolução, um pouco, né? Então, aqui, as flores do Cretáceo, ou seja, 120 milhões de anos, segundo o que segundo dados aqui apresentados por essa bibliografia, eles indicam que as flores do Cretáceo médio, há 120 milhões de anos, um Cretáceo médio e um pouquinho abaixo, o inferior, eram muito pequenas. Sendo muito pequenas, elas dificultam a polinização, né? Porque o inseto, as abelhas, tem que ter uma diversidade, flores maiores, pétalas, cores e tudo isso. Eram pequenas, de 1 milímetro até 2 centímetros de diâmetro, com pétalas ou sem, e não oferecia outra recompensa senão o pólen aos futuros polinizadores. Aqui tem dados que não são nossos, mas de Portugal e Nova Jersey, que indicam que as flores das angiospermas uni- e bissexuais existiram no Cretáceo inferior, sugerindo que a polinização por insetos caracterizou as angiospermas mais primitivas. Então, existia esse grupo de plantas dominante em todo o planeta já há milhares e milhões de anos. No Médio Cretáceo já houve uma evolução, porque as flores começaram a mostrar aspectos mais especializados, sempre associado com insetos, os estudos que tem é mais com abelhas. Então, a polinização, incluindo tubos de corola bem desenvolvidos, pólen agrupados em políades, com nectários escondidos, e simetria bilateral. Então, a planta também evoluiu, já apresentava os nectários, pólen com vários grãos juntos, que chamam políades, né? E isso oferecia uma recompensa maior, no caso, às abelhas. Então, ela, no Cretáceo, Médio Cretáceo a superior, já houve um pouco de evolução das flores. Então, aquilo que eu falei para vocês sobre o Mioceno, que é 8 milhões de anos, todos esses grãos aqui, se vocês olharem atualmente, uma arecácea, a bombacácea, esterculiácea, asterácea, que é as composite, né? E outros, onagrácea está mais aqui, e as asterácea aqui, é possível perfeitamente reconhecer esses grãos de pólen de 8 milhões de anos com os atuais, porque eles são muito parecidos. Então, no Mioceno, tem uma diversidade muito grande de plantas também.
Olha aqui. Olha, isso daqui é de 8 milhões de anos, esse grão de pólen. E esse daqui atualmente, que fazendo uma perfuração na Amazônia, tem lá as lâminas, vocês podem ver que é perfeitamente possível. Isso é uma onagrácia, muito é a Ludwigia, que ocorre lá desse gênero, nos lagos, inclusive, é uma planta de lago, né, aquática, e vocês veem a semelhança. Aqui, uma umiriácea, ela dá muito na várzea, uma planta de várzea, a umíria, que é o gênero, e aqui ela é do Mioceno, há 8 milhões de anos, e aqui atual. Por que a gente não pode chamar uma planta de 8 milhões de anos, que se ela é parecida com a palmeira, que é a arecácea, que é a antiga classificação, é palme, mas atualmente é arecácea, por que a gente não pode chamar uma maurícia, que parece que a maurícia flexuosa, que é o buriti lá da Amazônia, uma palmeira bastante consumida lá, até comestível, por que a gente não pode chamar de maurícia? Porque ela não existiu atualmente, ela se dá apenas pela afinidade botânica com o atual, um nome que normalmente termina com essa terminação itis. Pode ser outros nomes. Mas, então, isso é um pólen de Mioceno, que não, pode ser uma palmeira, outros, como eu vou mostrar aqui, vários conhecidos aqui, mas que vão ter sempre essa terminação itis aqui, olha, Magnastriatitis. É muito complicado isso, eu só vou falar um. E aqui, os do Mioceno são complicados, esses nomes, por isso que eu vou passar meio rápido aqui. Essas são as poáceas, muito conhecidas, gramíneas, vamos dizer. Né? Na terminação antiga era gramínea, hoje se chama poácea, conforme o sistema de classificação. Aqui é o Mioceno e aqui é atual, 8 milhões de anos, e atualmente é assim. Então, vocês podem ver que a natureza tem suas preservações, né? Quem acaba com a natureza não é a própria natureza, é o homem, né? Mas ela se preserva. Tanto se preserva que, quando começaram as angiospermas, também tem-se indicação no Cretáceo das abelhas, que as plantas precisam das abelhas. Segundo o professor Kerr, famoso geneticista de abelha, ele diz que 90% da polinização e preservação das espécies que ocorre na Amazônia depende das abelhas. Então, elas começaram juntas. Aqui nós temos o que eu falei em políades, que inclusive na evolução lá das flores, começaram a aparecer as plantas com políades, que é um grupo de grãos de pólen, que se unem e formam uma políade. Esse é do Mioceno, de 8 milhões, o atual, e esse é do Mioceno, de 8 milhões de anos. Isso tudo está registrado em trabalhos da Amazônia, e cito até as localidades aqui. Aqui são esporos de pteridófitas, que também se fossilizam no Mioceno, e que existe também uma variedade enorme, não posso me deter a tudo, mas apenas para explicar a diversidade. Então, tendo uma visão aqui da Amazônia, essa vista é do INPA, né? No INPE, perdão, não está escrito aqui, mas a gente vai ver que a vegetação principal lá é uma floresta de terra firme, e a várzea, que é periodicamente, a vegetação periodicamente inundada pelo rio de água branca, vamos dizer assim, que é o rio Solimões, que quando se encontra com o Rio Negro, passa a se chamar Amazonas, Rio Amazonas. E o Rio Negro, não está aqui nenhum representante, mas o rio de Água Preta, que forma a floresta de Igapó. Vamos ver rapidamente essas fotos e chegar a alguns dados mais no final. Então, a várzea, que é uma vegetação bastante frequente na Amazônia, talvez a maior vegetação, né, dessas periodicamente inundadas. Igapó, que eu falei, a várzea é da Água Branca, do rio de Água Branca, ou seja, Solimões, o Amazonas, e o Igapó do rio de Água Preta, que é o Rio Negro. Aqui uma floresta de Igapó, aqui uma vegetação de campinarana, que é sinônimo dado por muitos botânicos como campina. Não sei se alguém já diferenciou. Mas são vegetações mais secas, sim, e tem manchas de areia, como vocês podem ver aqui. Tanto a campina como a campinarana. Então, aquela ideia de ver a floresta amazônica e achar que ela é uniforme, ela não é uniforme. Eu vou falar de alguns tipos aqui, principais de vegetação, mas ela tem inúmeros outros.
Além disso, ela não é uniforme, ela é predominante, a floresta tropical, mas ela tem, na Amazônia, se encontram diversos tipos de vegetação, alguns só eu estou mostrando aqui. Vegetação de campina, mostrando aqui essa parte que eu falei para vocês, as manchas de areia. É uma vegetação que tem características mais secas e adaptações à seca, como a de cerrado. Aqui é Roraima, vegetação de savana, com a curatela americana, que também parece aqui com a do cerrado, né? Da parte central do Brasil, mas a vegetação predominante lá é herbácea, na verdade. Uma vista aérea da floresta amazônica, que ela é predominante, essa floresta, com vários tipos entre elas, vamos dizer, entre a floresta, mas sempre com os rios, igarapés e lagos, que também faz parte desse ecossistema, vamos dizer. A fiscalização e redução dos índices de desmatamento, ele conta com o suporte de 2 ferramentas, baseadas em imagens de satélites. O PRODES, Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal, que desde 88 vem monitorando e divulgando as taxas anuais do desmatamento. É feito pelo INPE, com a colaboração do MMA e IBAMA, e financiamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. DETER, Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real. Por que tempo real? Porque isso é feito mensalmente, mas isso daqui vem sendo feito desde maio de 2004. Então, vocês vão ver um pouco mais na frente o que foi o desmatamento em 2004 e o atual. Olha aí aqui. Esses estudos aqui feitos por esses temas que eu falei, sobre as taxas anuais de desflorestamento da Amazônia Legal em quilômetros quadrados. Olha aqui, gente. Olha a Amazônia Legal, quanto que foi devastada desmatada ou devastada em 2004. Olha aqui, quantos quilômetros quadrados? 27.772 quilômetros quadrados foi o desmatamento. Olha aqui em 2012. Ela foi menor 84%. Olha aqui, 4,571 quilômetros quadrados. Quer dizer, diminuiu assustadoramente. O que não quer dizer que seja bom, é importante que continue assim. O Mato Grosso, olha o quanto desmatou aqui, mas diminuiu aqui em 2012, olha aqui quantos quilômetros quadrados. Então, isso daqui é um ganho muito bom para assim que a floresta se mantenha, porque essa taxa menor de 84%, conforme está aqui nesses sistemas, realmente vale a pena saber esses dados e poder até divulgar isso, que esses são pontos positivos do país, e devem ser divulgados, e não só os negativos. Como o Amazonas é praticamente o maior estado daqui, em quilômetros quadrados, então não é muito dizer que ele desmatou isso daqui, porque ele também tem uma extensão maior que os outros. Os outros são menores. Em segundo lugar vem o Pará, na Amazônia, né? Não aqui é o que foi desmatado, mas eu estou dizendo em quilômetros quadrados. Então, nós tivemos isso daqui, que foi desmatado em 2004, corresponde, se eu não me engano, a 11% de quilômetros quadrados que tem em São Paulo. 11%, foi tudo isso aqui desmatado. Mas, graças a Deus, foi diminuído. Aqui está a diferença, né, de 2011 para 2012, e o importante é marcar esses dois números aqui, né? Que isso diminuiu em 84%, o que é uma cifra muito grande, né? Oxalá Deus permita que continue assim, né? E não adianta a gente falar em tantas coisas maravilhosas que tem lá, na rica biodiversidade, inúmeras espécies de plantas, de pássaros, de borboleta, tudo, se isso é devastado e altera todo o ciclo climático.